Fabricando Ideias. Oferecimento IG, a sua piscina. Group 5E, transforme o físico em digital. Bom dia! Olha só, te convido para ficar aqui comigo no Fabricando Ideias de hoje e olha só como o programa de hoje está incrível. E claro que tem aquele café da manhã gostoso, né? De todo sábado aqui com o Rei do Pão de Queijo. Olha só, daqui a pouquinho eu vou já tomar o meu cafezinho. Pega o seu, fica aí comigo. E hoje dá tempo, gente, de ir lá no Rei do Pão de Queijo, aproveitar essas delícias e também comprar para tomar um café da tarde aí gostoso, né? Então, muito obrigada ao Rei do Pão de Queijo. E daqui a pouco, a apresentadora... Ó, e até quero aqui quebrar o protocolo. Tem um telespectador nosso que mandou, que teve um dia aí que a gente não teve café, que falou pra mim assim, você não me deixou sábado com água na boca dos cafés. Olha lá, seu dozão. Lá de Zacarias, se eu não me engano. Então, ó, hoje tem café e agora do Rei do Pão de Queijo, viu? E eu vou começar com coisa boa aqui hoje. Eu vou chamar um vídeo da Adriana, que ela vai falar pra gente sobre resoluções do ano novo. Como cumprir as metas a partir de agora. Adriana, você trouxe um tema hoje, resoluções de ano novo. Como cumprir as promessas e fazer dar certo. E aí, como cumpre? Oi, Paula, prazer estar aqui novamente com vocês. Esse tema é bastante importante nesse início de ano, onde é um momento propício, né, que a gente para refletir e determinar as metas que a gente quer alcançar, mas muitas vezes a gente também faz isso na empolgação. E começa o ano e a gente tem essa virada aí, janeiro, a gente se compromete com muitas coisas que a gente gostaria de realizar. Mas um ponto fundamental para que efetivamente a gente consiga realizar essas metas é qual é o compromisso com você nesta realização dos objetivos. Então, o quanto você está comprometido com as perdas e os ganhos, porque para qualquer objetivo a gente tem ganhos nesse processo, mas a gente precisa abrir mão de algumas coisas. E é mais vontade, menos entusiasmo, né, Adriana? Exatamente, porque não é o entusiasmo que vai fazer a gente conseguir atingir aí as metas e os desafios que a gente se coloca, né, para realizar. E outro passo também é quebrar os padrões, não ficar com aqueles padrões antigos, né? Isso, as mesmas ações vão nos levar aos mesmos resultados. Então, se a gente deseja uma mudança, a gente precisa ter atitudes e comportamentos diferentes, porque é isso que vai fazer a gente ter novos resultados e alcançar, assim, os objetivos estabelecidos. E também decidir as metas prioritárias, Dri? Isso. Não adianta a gente colocar muitas metas. Um fator de sucesso é que a gente estabeleça poucas metas e também essas metas sejam faseadas, porque é muito importante para o nosso cérebro que a gente vá entendendo, né, o reforço positivo. Então, quando a gente fazer essas metas, por exemplo, uma meta que todo mundo coloca para o início do ano, principalmente as mulheres, é o emagrecimento. Pode colocar assim, tipo 3 meses, aí mudando, para ficar mais fácil. Isso, exatamente. Essa é uma ótima estratégia, né? Porque não adianta você querer perder, seja 5 quilos, 10 quilos em um mês, em 2 meses. Você realmente precisa fazer um planejamento e estabelecer uma meta mês a mês. E conforme você alcança esse objetivo, você dá um input positivo para o cérebro. Isso faz com que a gente tenha mais força de vontade e determinação
em continuar a perseguir aquele objetivo. Então, dá mais resultado a gente conseguir manter ali, chegar na meta, fazer ela menor do que ela maior. Então, essa é a ideia. Isso, ela precisa ser desafiadora, é importante que as metas sejam desafiadoras, né? Mas que você vá colocando objetivos menores até você chegar ali no objetivo final que você estabeleceu. Assim, a probabilidade da gente conseguir ter sucesso é muito maior. E aí, falando um pouquinho de como a constelação, Paula, pode ajudar aí no alcance desses objetivos, a gente consegue trabalhar os nossos sabotadores. Todos nós temos, né, internamente memórias da infância, alguns comportamentos que a gente estabeleceu e que a gente continua repetindo sem ter uma consciência muito clara sobre isso. Então, convido todo mundo para ir lá no Instagram da Adriana. E se você quer colocar essas metas, ter um ano bom aí, faça a constelação. Mude aí tudo dentro de você para você começar a conseguir aí atingir seus objetivos. Obrigada, viu, Dri? Eu que agradeço de estar aqui com vocês e desejo um ótimo ano aí, um 2024 cheio de realizações e sucesso. Obrigada, Adriana. E também vou te convidar para assistir comigo um vídeo que o Jorge deixou sobre a comunicação eficaz. Olha só. Eu tô aqui com o Jorge Rincon. Nossa, muito chique esse nome, né? Obrigado. Bom dia. Bom dia. O Jorge é aquele que nos ensina assim muita sabedoria, né? E ele trouxe aqui a importância de uma comunicação eficaz entre o empresário e a equipe. Às vezes parece que tudo que o empresário fala, a equipe entende grego. Diferente, grego, né? exatamente. Vamos falar. E vice-versa. Às vezes não tem como. A gente vê tanto os empresários falar sobre isso que eu achei bem interessante. Exatamente, Paula. O que acontece? Muitos empresários chegam para mim com essa demanda, com essa dificuldade. Parece exatamente o que você falou. Parece que o que eu falo para o time é grego. Eles não entendem, acabam não realizando, não fazendo. E é imprescindível. Eu sempre digo o seguinte, nós estamos na era dos relacionamentos. As redes sociais, as redes de conteúdo estão aí para nos conectar com pessoas. E só existe uma conexão favorável, eficaz, se também tiver uma comunicação eficaz. E no ambiente empresarial isso é imprescindível, que haja essa comunicação entre partes nos relacionamentos de forma muito eficaz. E quando isso não acontece? Quando não acontece, existem ruídos. Existem situações em que o time não entende, o time não consegue produzir de maneira eficaz e aí começa a gerar toda uma situação de estresse dentro do ambiente empresarial. Aí é difícil, né? Muito complicado. Quais as características principais de uma boa comunicação? Paula, a boa comunicação é aquela que é extremamente assertiva, clara, objetiva e com um mínimo de ruído, ou seja, em que eu que estou comunicando para a minha equipe, para o meu time, consigo ser claro e transmitir para o time exatamente aquilo que eu quero, aquilo que eles pretendem atingir. E o time recebe aquilo de forma muito transparente e consegue ter uma liberdade de sintonizar, ou seja, de ajustar a comunicação, de maneira que eu possa me fazer entendido, que o time me entenda e que, principalmente, eu também tenho uma escutativa, porque comunicar também é escutar. É você entender quais são as debilidades, deficiências, aquilo que o seu time precisa para que ele possa alcançar e fazer o resultado que você tanto deseja. Olha que legal, hein? Como saber se eu, como empresário, estou me comunicando de forma correta? Muito simples. Primeira coisa, eu preciso buscar autoconhecimento. Se eu quero comunicar algo, eu preciso entender qual é o meu perfil. Tá, eu vou te dar exemplo, num programa próximo nós vamos falar sobre isso, perfis comportamentais, né? Que é muito interessante. Tô doida já para chegar. Então, só para dar esse exemplo, dentro do estilo de perfil que eu estudo, que eu trabalho, nós usamos a teoria DISC, e aí dentro da teoria DISC, por exemplo, eu tenho o dominante. Né? O dominante é aquele que a comunicação dele tende a ser um pouco mais agressiva, porque ele quer resultado, ele é alguém de muita ação.
né? De forma bem resumida é isso. E eu tenho do outro lado, por exemplo, o comunicador, que é o influente, que é aquele que ao comunicar, ele não trabalha muito com um sistema organizado e às vezes a comunicação dele pode ser muito solta. Então eu preciso entender qual é o meu perfil comunicador. E aí eu tenho que flexibilizar para que eu possa comunicar com a equipe não aquilo que eu desejo que seja comunicado para mim, mas que a equipe precisa ouvir. Porque a equipe também tem um grupo heterogêneo de pessoas que têm perfis comportamentais diferentes. E muitas vezes ouvir um dominante é dificultoso para quem é influente, para quem é um pouco mais estável. Então eu preciso flexibilizar. Então eu preciso me conhecer e preciso conhecer quem? O outro. Eu preciso conhecer o perfil de quem eu estou comunicando, para que eu possa flexibilizar e falar, não, o meu perfil é esse, mas ele tem uma maneira de ouvir que eu preciso entender para que eu possa comunicar e de forma eficaz. A partir do momento que eu consigo estabelecer isso, ok. Outra característica muito importante da comunicação eficaz é quando eu dou à minha equipe e meu time uma autonomia. Paulo, isso é muito importante. Tem muito empresário que é extremamente agressivo e fala, não, é do meu jeito, é a minha verdade. Eu preciso tomar cuidado com isso. A criatividade, eu sempre digo essa frase, a criatividade ela só se manifesta no ambiente autônomo. Porque se eu engessar, aí eu destruo a capacidade de realização do meu time. Olha que legal. E se o empresário quiser fazer uma consultoria com você, é só te chamar. É consultoria que fala, Jorge? Consultoria, treinamento, mentoria. Nós temos uma esteira de produtos que podem atender o empresário de forma eficaz. Procura a gente no Instagram, nós estamos ali prontos para atender com a nossa equipe. Eu já vou ser sua aluna, como fala? Mentorada, treinada, aluna. Pode esperar, que esse ano 2024 nós vamos fazer a diferença aí eu vou falar, foi o Jorge. Show, querida. Obrigado, forte abraço. Obrigada, Jorge. Legal, né? Muito obrigada, Jorge. Vamos aprender a se comunicar aí, que esse é o caminho. Eu vou chamar um recadinho do André, lá do Grupo 5E, depois vem o comercial e eu já volto. Bom dia, meu nome é André Nascimento, eu sou diretor comercial da empresa Grupo 5E, é uma empresa especialista na área de certificação digital. Estou aqui hoje para convidar você, que é um contador, você que é um profissional liberal, que quer ter um negócio, agregar, trazer uma receita para o seu negócio. Entre em contato conosco, a gente vai atender vocês e explicar para você como que você ganha dinheiro emitindo certificado digital, como ser um agente de registro, como ser um parceiro indicador. Hoje, a Grupo 5E é uma empresa na área de certificação digital que faz o certificado, que entrega o certificado mais rápido no mercado. Hoje você não precisa agendar um horário para emitir o certificado digital. O certificado digital vai ser emitido na hora que o seu cliente precisar, na hora que você precisar cumprir as obrigações de contabilidade aí com o seu cliente, você vai nos chamar, a gente emite o certificado na hora que você precisar. Então você que quer ser um parceiro, você quer conhecer esse novo mercado de certificação digital, ligue para a gente, o telefone está na sua tela aí, a gente vai te dar um norte de como você vai entrar o 2024 com sucesso. Felizes para sempre virou um pesadelo? Frieza, distanciamento e brigas estão cada vez mais frequentes? Então acesse semanacasamentorestaurado.com.br e descubra o caminho para a restauração do seu casamento. Torne-se o melhor entre os melhores através da sua imagem. Curso online de imagem e estilo com Camila Rocha, uma das maiores consultoras de marca pessoal do Brasil. Seja mais autoconfiante e acelere seus resultados profissionais, sociais e familiares. Aponte para o QR Code e inscreva-se. Acesse o site e invista em você. Olá, meu nome é Erika Piccoli, sou fonoaudióloga. Estou aqui para fazer um convite a você. Venha conferir o quadro de Papo com a Fono no programa Fabricando Ideias. O quadro é destinado a pais e profissionais que queiram saber mais sobre o desenvolvimento infantil. Espero por vocês!
voltamos para o nosso segundo bloco e agora a gente vai falar um pouquinho de contabilidade, porque é um assunto que a gente não gosta muito, né? Que a gente tenta fugir ali. E a Cris aqui comigo. Bom dia, Cris. Bom dia. A Cris já falou aqui pra gente sobre MEI, sobre vários assuntos, contratações, e hoje ela vai falar um pouquinho sobre cuidados com o Simples Nacional. Já vou te fazer a primeira pergunta, pode? Sim, claro. Então vamos lá. Como deve ser a opção pelo Simples Nacional? A opção tem duas maneiras, né? Assim que você abre o CNPJ, o contador já tem que solicitar essa opção. Ele tem 30 dias após a abertura do CNPJ para fazer a opção. E até 31 de janeiro de todo ano, também se você não estava no Simples Nacional, você pode pedir essa opção em 31 de janeiro do próximo ano. Do próximo ano, tá. Cuidados para se manter no Simples Nacional. Quais são esses cuidados? O problema é o seguinte, são com relação aos débitos da empresa, tá? Então, às vezes o empresário vai levando com débito e tal. Chega uma hora que o governo federal fala assim, ó, peraí, vamos regularizar. E tem que regularizar. Esse ano que passou, em 2023, quando foi em julho, o governo notificou um monte de empresas, tá? No escritório foi um horror, e pedindo para regularizar. E a regularização o que é? Ou você paga à vista, ou você tem que fazer o parcelamento. Então, assim, cuidado que eu falo não fica enrolando muitos débitos. Estejam atentos, não conseguiu pagar esse mês? Tenta pagar o mês seguinte, liga pro contador, ó, vamos fazer um parcelamento, para não deixar rolar. Que depois se acumula é muito problema. Aí desenquadra do Simples. E os juros, assim, são muito altos depois, né? A bola de neve é bem maior. Taxa Selic, o juro atual tá alto, né? Tem uma tendência de queda pro ano que vem, mas ainda é alto. E qual é a dica da contadora de hoje sobre esse assunto? Então, a dica da contadora. O que acontece? O Simples Nacional é a melhor opção? Não sei, ninguém sabe. O que vai interferir nisso? O seu faturamento, a sua folha de pagamento. Então, assim, qual que é a minha maior dica? Sente com o seu contador, converse com ele, analise os números que passou em 2023, o que você faturou e quais as metas para o outro ano. Outra coisa importante, atividade econômica. De repente você não faz uma certa atividade hoje e quer fazer uma outra atividade que não é do Simples Nacional. Então, tudo isso você tem que sentar com o seu contador, analisar os números do passado e o que vem pela frente, para ver se vale a pena ficar no Simples Nacional ou não. Se não tiver contador, ou se não estiver satisfeito, estou à disposição. Sim, a Cris tem um escritório aqui em São José do Rio Preto, só que ela atende a região toda, né, Cris? Sim, Brasil todo. Então, se você tiver aí com uma dificuldade, tá aí com dívidas, tá? A empresa tá aquela bola de neve, você acha assim, nossa, o que eu vou fazer agora? Chama a Cris, que ela, imagina o tanto de ligação que você dos empresários assim perdidos, né? Porque é um monte, agora saiu mais uma para quem tem MEI lá, que é o IR, que você já falou sobre isso, saiu. A FDRI. Isso, saiu mais essa. Então, eu fico imaginando assim como quebra-cabeça e não adianta, vou fazer por conta. Não, gente. Porque aí você vai se lascar. Né? Eu comecei a estudar sobre a reforma tributária, gente, é de arrepiar os cabelos. Vai mudar tudo. Então, depois nós vamos falando mais sobre isso pra frente. Ai, que bom. E tenha sempre um contador de confiança, e aqui a gente recomenda a Cris. E ainda falando nesse assunto aí de gestão, vou te convidar agora para assistir um vídeo que a Amanda Moura deixou pra gente. Estou aqui com a Amanda Moura e ela vai falar um tema muito legal pra gente, que a gente fala tanto de quem já tem negócio, como faturar, né? E como começar a empreender. Bom dia. Bom dia, Paula. Bom dia, pessoal. Como começar, né? Não sei, eu já vendo para as amigas, como começar mesmo? Bom, Paula, eu trouxe esse tema porque me chamou a atenção a quantidade de empresas que foram formalizadas aí no último ano. Isso me deixa muito feliz, porque é o sonho de muita gente, empreender. E muitas vezes esse sonho acaba se tornando um pesadelo porque ninguém sabe nem por onde começar. Exatamente. Então hoje eu vim falar para você algumas coisinhas básicas que são importantes e define de fato aí o processo do seu negócio. Aonde a gente começa? Primeiro de tudo, vamos definir o que eu vou fazer? Mas vamos definir de forma clara. As pessoas definem muito de forma
forma abrangente. Exemplo, vou vender um bolo. Eu vou vender um bolo enfeitado para aniversário ou eu vou vender um bolo simples? Não, eu vou fazer de tudo. Não, defina algo, entendeu? Tem ali algo específico. Não, eu vou fazer só bolo de cenoura ou eu vou fazer só bolo de fubá. Comece assim, definindo. Depois que você definiu se é um produto ou se é um serviço que você vai oferecer, defina aí como você vai fazer isso, né? Para onde você vai, o que você precisa para fazer isso. Então levante ali quais são os seus gastos, quais são os seus custos para você começar. Se você vai fazer isso na sua casa, se você vai alugar um espaço, se você vai vender pela internet, se você vai vender presencial na rua, se você vai precisar ali de pessoas para te ajudar, se você vai precisar de sócio, defina isso, escreva isso, né? As pessoas têm mania de deixar isso muito na cabeça, muito vago. Não, mas defina isso. Depois disso, vai olhar o mercado. Como o mercado está se comportando com o seu produto ou com o serviço que você vai oferecer? Por que é importante você olhar o mercado, Paula? É muito importante você olhar o mercado porque você consegue definir qual a estratégia que você vai adotar para se destacar. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas o mercado está saturado disso, o mercado já tem muita gente que faz isso. Mas é aí, olhando o mercado, mesmo achando que está saturado, o que você vai fazer de diferente? É nessa hora que os empresários bugam, né? Falam assim, e agora? O que eu vou fazer de diferente? Então, é estudar para que você consiga se destacar e ser diferente no mercado. Depois disso, vamos definir uma estratégia de divulgação? Muita gente não pensa nisso, né? Ah, vou começar e acho que o boca a boca funciona. O boca a boca, ele funciona muito bem. Mas hoje o Instagram, ele é a maior máquina de vendas. Então tem sim que ter uma estratégia, tem que adotar uma estratégia, tem que pensar em como você vai fazer isso, tem que pensar se você vai fazer na rua, se você vai gastar dinheiro para isso ou não. O que de fato você vai fazer? Depois disso, procura um contador. Ninguém formaliza a empresa, ninguém quer saber da parte burocrática, ninguém quer saber o que de fato precisa fazer, mas é legal, primeiro que é obrigatório, né? A sua empresa precisa estar formalizada e depois que é uma das partes mais importantes, porque muitas vezes quando você tem um CNPJ, quando isso de fato está de acordo, você consegue benefício para isso. Emitindo uma nota fiscal, talvez você consiga desconto em imposto, você consegue desconto em produto que você vai comprar. Então é muito importante que a sua empresa de fato esteja formalizada. E por último, defina um plano de negócio. O que ninguém faz. Então, geralmente, o pessoal vai lá e começa a botar a mão na massa, né? Não, defina um plano de negócio. Para onde a sua empresa vai? O que, de fato, você vai fazer? Eu costumo comparar muito com uma viagem. Quando você vai viajar, você define para onde você vai, como você vai, se você vai colocar no carro ali álcool, combustível, se você vai de carro, se você vai de ônibus, se você vai de avião. Você define tudo isso. Então, antes de começar a colocar a mão na massa, define. Para onde eu vou? Aonde eu vou olhar? Qual que é o destino certo, né? O que eu vou fazer? E aí, sim, você começa a colocar a mão na massa. Definiu tudo, listou tudo, viu se você tem dinheiro suficiente para investir, para começar ali. Aí, de fato, você fala, não, agora eu sei para onde começar, eu sei para onde eu vou olhar, eu sei o que de fato vou fazer. E pode até ter insights aí no meio, mas Com aí certeza. vai lá e coloca, mas não muda o que está planejado. Não muda o foco, né? Olha pra onde você tá indo e fala, olha, eu posso mudar a rota, né? Às vezes você tá indo na estrada, viajando. Às vezes você pensa que você vai virar à direita e no fim, se você for reto, vai dar certo. Mas não muda o foco. Olha na direção certa e vá para aquele caminho. E um recadinho, Paula, muito importante, depois de tudo isso, definiu, colocou a mão na massa, não desiste. Todo mundo desiste porque começa a dar dor de cabeça, começa a ficar complexo, mas o importante é não desistir. Eu falo assim, que atravessar o deserto é necessário. Com certeza. Então, vai ter um monte de obstáculo. Mas aí que você tá aprendendo, os obstáculos é para aprender, não é? Exatamente. A gente passa, vai crescendo e eu vou te falar, quanto mais você crescer, maior o obstáculo. Com certeza. Né? Mas aí você tem que ter aí tudo isso que ela falou, um foco, né? Ter lá o contador, ter lá as pessoas para te ajudar a chegar. Obrigada, Amanda. E deixa lá hoje. Passou aqui o programa. Deixa lá os passos no seu Instagram. Deixa sim, pode deixar. Então tá bom. E se você perdeu alguma coisa, também vai lá no nosso canal do YouTube. Obrigada, Amanda. E agora pega seu cafezinho aí que eu vou pegar o meu. A gente vai pro intervalo rapidinho, mas eu já volto. Sabe aquela história de aprender brincando? Pois é, aqui nós te ensinamos. Olha que legal, temos o jogo das emoções. Através desse jogo você consegue ensinar as crianças a lidar com as emoções e até mesmo identificá-las. Venha para nossa página, conheça todas as nossas coleções. Quer descomplicar o seu negócio no mundo digital? Meu nome é Ingrid e eu sou estrategista de marketing para as redes sociais. Meu objetivo é entender o seu negócio e oferecer soluções personalizadas. Acesse meu Instagram e descubra como podemos te ajudar. No
escritório de contabilidade feito para você. Venha abrir sua empresa com a Contab.com. Nossa equipe está preparada para te atender de forma humanizada e sem complicação. Venha para a Contab.com. Conheça a Clínica Top Body, a sua clínica completa em Jales e região, trazendo qualidade de vida, estética e saúde a um preço acessível e com profissionais altamente qualificados. Aqui temos os equipamentos mais modernos para estética facial e corporal. Tem programas de emagrecimento saudável com os melhores profissionais. Saiba mais sobre a Clínica Top Body. Voltamos agora para o nosso terceiro bloco e claro que tem ela aqui comigo descomplicando nossa vida. Bom dia! Bom dia! Nossa vida digital, né? Porque o Sextou Nunca Mais, né? Aprendemos muito e hoje você trouxe aqui erros que a gente comete no Stories e não sabe, né? Quais são esses erros? Paula, são muitos erros, né? Mas se a gente parar para observar, são pequenas coisas que a gente pode consertar para conseguir utilizar com maior eficiência essa ferramenta que está dentro do Instagram. E o melhor deles, assim, que a gente tem para listar, que as pessoas sempre fazem, é não se atentar com a questão das legendas. Quando eu falo legendas, é você escrever, Paula. Então, por exemplo, você fez um stories falando, ou que tem algum ambiente que a pessoa precisa escutar para entender. Nem sempre a gente pega ali e tá assistindo os stories num ambiente silencioso, onde a gente vai conseguir ouvir o que aquela pessoa está falando. Então escreva ali sobre o que é que você está falando, para que você, desperte a atenção pelo assunto, se a pessoa não conseguir ouvir naquele momento, que ela tenha a disciplina para voltar depois, né? Falar, nossa, eu vou ver o stories daquela pessoa porque eu acho que ela tá falando sobre aquilo. Nossa, isso é verdade, né? O stories é sempre muito rápido, muito né? Muito rápido. Tá no dia a dia. Ou então, que você resuma aquilo que você falou no escrito, porque mesmo se a pessoa não conseguiu te ouvir, ela não vai perder a linha de raciocínio. E já complementando também com o segundo erro mais comum, o story sem narrativa, então sem início, sem meio e sem fim. Já viu aquelas pessoas que começou a falar uma coisa e falou assim, depois eu volto. E aí depois não volta, e aí o assunto ele é quebrado, perde a linha de raciocínio. E o ideal é que você construa o que a gente chama nos stories de storytelling, Paulo. O que é isso? É a arte de contar uma história. Então, envolva a pessoa ali no início com uma narrativa, realmente. Se você for contar um simples relato que aconteceu hoje na sua empresa, por exemplo, comece instigando a curiosidade para que no meio você comece a dar alguns exemplos e no final você conte o desfecho da história. Então, só por uma foto comum, a gente está falando aqui, gente, de empresas, né? Sim. A gente está falando aqui de empresários, então, de perfis... não leve em consideração aquela foto, aquela selfie, Sim, né? a gente está falando de perfis empresariais. Então, assim, de repente, colocar lá no Stories uma foto no meio do nada... Fica sem contexto, fica muito solto, então acaba que a pessoa não consegue compreender muito bem sobre o que se trata aquilo. Certo. E aí, se você for pôr uma foto, por exemplo, uma foto de bom dia, com um café, igual a gente tá aqui, não tem problema, porque o início do seu dia é um contexto, já faz parte ali da construção que você vai fazer. Mas não fique limitado só à foto do café de bom dia. Tem que ter mais coisas. Tem que ter aí um planejamento, né? Sim. E tem os erros aqui que você colocou, que é o não legendar, stories sem narrativa, né? Sem o começo, igual você acabou de falar. Não focar nas interações. Sim, Paula, porque, por exemplo, se você faz toda essa construção que eu acabei de falar, você conta uma história, se você não induz o diálogo, a interação, você não recebe direct de volta, você não recebe a curtida, você não recebe ali uma reação. Então, induza as pessoas a se comunicar com você para que você não fique falando sozinho nos stories. Então, por exemplo, se você está contando uma situação que aconteceu aí na sua empresa, pergunta, já aconteceu isso com você também? Você já passou por algo parecido? O que você achou disso? Tem a pergunta para que você incentive o diálogo, porque senão você realmente fala sozinho e as interações contam muito engajamento. Quanto mais respostas, reações curtidas você tiver, maior a entrega, porque o algoritmo vai entregar para mais pessoas esse story. Então é super importante. E não repostar muitas coisas também. Porque, por exemplo, Paula, vamos supor, eu marquei você em várias coisas. Aí dentro do seu dia você tinha algumas coisas para fazer dentro dos stories, mas aí você repostou tudo que eu marquei você. As pessoas estão ali para ver você, não para ver a Ingrid, né? Então é importante ter essa política. Pode fazer o repost, mas desde que ele não seja somente aquilo, que você não tenha o hábito só de ficar repostando as coisas das outras pessoas. E não respeitar as margens de segurança. Paula, eu trouxe até um exemplo pra gente ver, porque precisa ficar super claro isso, porque a gente precisa, de fato, colocar a foto super ampliada,
na nossa tela, a gente não deixar realmente a foto solta e ter muito cuidado quando a gente for colocar as interações para não colocar muito no cantinho. Se você colocar a caixinha, por exemplo, de enquete muito à direita, na hora que você for apertar o dedo, você corre o risco da pessoa pular os seus stories ao invés de participar da enquete. Então deixa as informações centralizadas, tanto de texto, para ter uma harmonia visual muito melhor. Então tá, muito obrigada pelas suas dicas. E eu vou te convidar para você finalizar o programa agora comigo. Olha só. Obrigada, vai ser uma Esses dias honra. atrás todo mundo viu que o Barone também finalizou ali e hoje você vai finalizar. E eu quero agradecer aos meus parceiros que estão aqui todos os sábados com a gente. Muito obrigada por confiar no nosso trabalho e que seja, a gente está agora final de janeiro já, né? Sim. Que seja um ano incrível aí pra gente junto, Amém, né? todos nós. Um ótimo final de semana, um ótimo sábado pra você, um ótimo final de semana. Um beijo e até sábado que vem. Fabricando Ideias. Oferecimento IG, a sua piscina. Group 5E. Transforme o físico em digital.